dizer se você está visualizando ou não a minha área de trabalho. Consegue visualizar a minha área de trabalho? Consigo. Consegue, né? Então, eu vou, na verdade, eu vou fazer um feedback do que eu trabalhei na última aula, porque a última aula que foi o primeiro dia, né? 31 de agosto, eu ainda não estava fazendo a filmagem, né? Ou fazendo os vídeos da aula, né? Então, aí não tem lá no sistema. Então, a gente falou um pouquinho só, recordou, porque é um tema que a gente já estava trabalhando em sala de aula antes da pandemia, né? Que foi 2 semanas de aula que nós tivemos. E daí, a gente começou esse tópico aqui, que era ligações químicas. Você lembra? A gente começou a falar sobre ligações, né? Aí nós definimos alguns conceitos de ligações químicas, o que era uma ligação, que a gente tinha as ligações químicas entre átomos, as ligações químicas entre moléculas, né? E daí nós chamamos aqui, ó, tipos de ligações, né? Nós chamamos de ligações primárias, ligações o quê? Secundárias. Que seriam essas ligações primárias? As ligações primárias são exatamente, né, essas ligações que acontecem, né, entre os átomos, né? Então, ali, união dos átomos. E aí, lá no ensino fundamental 2 e também no ensino médio, você estudou isso, você estudou a ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, né? Mas existem também as ligações secundárias. O que seriam essas ligações secundárias? Elas são forças, né, físicas que unem as moléculas. Então, existem esses 2 tipos de ligações, primárias e secundárias. As ligações primárias, né, a que nós vamos estar estudando agora, recordando, e aí talvez com um outro olhar, né, um olhar diferenciado. Não sei se vocês se lembram, tinha um artigo que eu tinha disponibilizado para vocês, mas eu vou estar disponibilizando ele novamente, tá? A gente partiu dessa premissa. Você já olhou ele, inclusive? Eu dei uma olhada por cima, mas eu não li. Não, tem que ler. Isso. Mas você se lembra que nós tínhamos disponibilizado ele lá em sala de aula, né? Então, a gente partiu dessa premissa. Aqui nós paramos e aqui a gente retoma, né? Mesmo porque é Mauro, né? Mauro César. Mauro. Então, mesmo porque a questão importante, a ligação química, ela é, assim, a base, né? Para que a gente possa entender a química de uma forma geral e principalmente a área de vocês, engenharia mecânica, a parte de corrosão, que é o tema principal, que é a eletroquímica, corrosão, que nós vamos dedicar um tempo maior aí. Mesma coisa que a gente tinha colocado lá no início, lembra? No nosso primeiro dia de aula, apresentei para vocês o plano de ensino, né? Aí lá na plataforma Moodle, você já verificou que tem o plano de ensino novamente, né? Com algumas alterações. Nós alteramos algumas coisas, por quê? Por que foi alterado, professor? É com relação às aulas experimentais. Mas, na última aula que eu dei, primeira, né, pós-pandemia, dia 31 de agosto, a gente não comentou isso, eu vou comentar agora com você, que é a questão das aulas experimentais, como que iriam ficar. Bom, eu falei, olha, não vai ter aula experimental, de fato não vai ter aula experimental, mas eu vou executar as aulas experimentais, fazendo vídeo. Professora? Sim, alguém Tem entrou aí? Bom dia. Uma aluna pedindo para aceitar a solicitação dela no grupo para aula. Tá certo. Só um minutinho. Deixa eu só entrar aqui. Quem é você que entrou aí? Que quando eu tô aqui, eu não vejo. É o Gabriel? É. Ô, Gabriel, você recebeu minha mensagem assim, que eu estava... mas ela é a Aika? Essa mesmo. Uhum. Isso, tá bom, então. Eu recebi no grupo falando que ia ter aula, não sabia, não. Pois é, eu não entendi porque assim, é a reposição de... Segunda. Segunda-feira, né? Uhum. E a segunda-feira a gente realmente a proposta é essa. Então a gente estaria aqui, certo?
Se eu não estiver, é porque eu estou doente, estou com corona. E, né, por enquanto não dei, não. Graças a Deus. Graças a Deus. Ainda bem. Então, vamos lá. Então, eu estava comentando aqui com o Mauro, né, a questão das aulas experimentais, que não vão acontecer, porém a gente vai fazer os vídeos das aulas experimentais que vocês teriam no semestre e vou disponibilizar na plataforma Moodle, tá? Vocês não vão estar participando da aula, mas vocês vão ver como é a execução da aula, tá certo? Então, isso por volta de meados de outubro, isso vai estar disponível para vocês já, essas aulas experimentais. E aí, logicamente, a gente vem com alguns questionários referentes às aulas experimentais que vocês vão responder, tá bom? Tentando aí, né, com aquilo que a gente tem, suprir algumas deficiências, tá certo? Então, bom, então voltando aqui ao tema, ligações químicas primárias, né, que é o que nós vamos estar trabalhando, né, agora, fechando isso, ligações químicas primárias. Ok? Então, voltando aqui. Lembrando, então, que as ligações iônica, covalente, ligação metálica, depois a gente vai trabalhar uma a uma novamente, de uma forma bem mais, vamos dizer assim, com um olhar diferente, né? Um olhar pela alma. Esse é o olhar diferenciado. Então, eu vou pedir o nosso amigo Gabriel. Gabriel, se tiver algum problema com relação à gravação, ou com relação a alguém querendo entrar, você me avisa, porque quando eu estou projetando a lousa, eu não consigo visualizar as mensagens e nem ver o que está acontecendo lá no Teams, porque eu projetei agora a minha tela aqui, a lousa, e aí some, entendeu? Não, eu não tenho duas telas. Para eu poder fazer isso, eu teria que ter duas telas aqui, eu não tenho. Bom, então vamos lembrar de um detalhe interessante que vocês estudaram lá no ensino médio, que dizia assim, que os átomos da tabela periódica, lembrando tabela periódica, vocês estudaram lá, né, os grupos, né, 1, 2, 3, 4, 5, ou colunas, né, primeira, segunda, terceira, e aí tinha lá a 18ª, ou coluna zero, chamada também, ou ainda chamado gases nobres. Vocês lembram desse termo aqui? Gases nobres? Lembra, né? E quem eram os gases nobres? Eram esses elementos aqui, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses eram chamados de gases nobres. Bom, a palavra gases, vocês se lembram? Por que eles eram chamados de gases? Só estamos com quantos alunos aí? Eu não consigo visualizar aqui. Mauro, Gabriel... A explicação de porque é chamado de gás, eu não sei não, professor. Não? E você, Mauro, o que você acha? Por que são chamados de gases? Gases? Não sei, não. Não, então, ó, são porque a temperatura ambiente, todos esses átomos desses elementos químicos se encontram no estado gasoso. Hélio, gás hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. São gases. E a palavra nobres? Por que essa palavra nobres, vocês lembram de quê? O que seria? Nobres. Só estáveis? Porque são estáveis. E o que significa... Opa, minha caneta está meio esquisita. O que significa ser estável? Você sabe me dizer? O que significa ser estável? Eu não tô lembrando agora, mas eu sei, só não tô lembrando. Quando ele está em uma situação de menor energia? Quando ele está numa situação de menor energia. Muito bem, Gabriel. Quando ele está numa situação de menor energia. Vamos recordar isso aqui comigo, ó. Isso aqui vocês se lembram. Ó, hélio, né? Número de prótons igual a 2, número de massa igual a 4. Certo? Estou pegando o hélio aqui. Lembra da distribuição? Isso aqui é o quê? É o número atômico, não é isso? Confere comigo. Que é igual ao quê?
o número de prótons, que é igual ao quê? O número de elétrons. Confere? Então, o número atômico dele é 2, que é igual ao número de prótons, que é 2, que é igual ao número de elétrons, que é 2. O seu estado fundamental, nós estudamos nas nossas 2 aulas, se eu não me engano, nós tivemos 2 aulas, 2 semanas de aula, né? Nós trabalhamos o quê? Modelos atômicos, né? Lembra? Modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, modelo atômico de Rutherford, modelo atômico de Bohr. Foi isso? E daí nós falamos que uma das características do átomo, desde lá do modelo atômico de Dalton até o modelo atômico de Bohr, é que ele encontra no seu estado neutro. O que significa isso? Que o átomo encontra no seu estado neutro. O que seria isso, pessoal? Que a quantidade de cargas positivas são iguais à quantidade de cargas o quê? Negativas. Por isso ele encontra no seu estado neutro, né? Agora, quando eu falo, então, que o hélio, o átomo de hélio, tem 2 elétrons, e aí eu lembro daquela distribuição eletrônica de Linus Pauling, que eu mostrei para vocês aí também, inclusive construí o diagrama, usando uma equaçãozinha de Heisenberg, né? Lá da mecânica, da física... faltou um nome agora, da mecânica clássica, né? Mecânica quântica. Pronto, saiu, mecânica quântica. Onde nós mostramos que o elétron está em camadas dentro de um subnível, né? E que esse subnível ainda é a região, né, de maior probabilidade de encontrar o elétron, que é chamado de orbital. Então, aqui, ó, seria mais ou menos isso, né? Os níveis de energia. Lembra do diagrama de Linus Pauling? Sim ou não? Sim. E aqui eu tenho quantos elétrons? 2 elétrons. Então, eu tinha isso aqui, essa condição aqui para o hélio, né? E aí, se nós fizermos a distribuição a nível de orbital, aquela região de maior probabilidade de encontrar o elétron, não é assim, pessoal? Tá claro isso? Vocês se lembram desses detalhes importantes? E aí, no caso, essa região de maior probabilidade de encontrar o elétron, didaticamente, nós representamos por um quadradinho ou por uma bolinha, né? Eu posso, aqui, então, colocar os elétrons aqui dentro. Mas não significa... Eu até citei aquele exemplo para vocês. Pensa que você fosse o elétron, e morasse num edifício de 7 andares. Então, os corredores são as camadas, os repartimentos do apartamento são o quê? É o meu subnível, e dentro desse subnível eu tenho uma região de maior probabilidade de encontrar. Pode ser a sala, pode ser o quarto. Lembram disso, Gabriel? Ou esse dia você faltou a aula? Antes da pandemia? Eu não lembro, não. Não? E você, Mauro, lembra? Lembro. Lembra? A gente comentou isso, tá bom? Tempo. Mais ou menos, né? Então, ó, aqui eu tenho o quê? Quantos elétrons aqui nesse orbital? 2 elétrons, certo? Essa é a distribuição para o átomo do elemento químico, o quê? Hélio. Aí, professora, como é que seria o neônio? Vamos fazer o neônio? Vocês recordarem aqui comigo? O neônio, né, já é deixa eu só passar um risquinho aqui para a gente não ter confusão, sabe? Vocês não reparam a lousa, não, porque eu estou aprendendo a trabalhar com essa canetinha e essa lousa, tá? Mas professor não vive sem lousa, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, da mesma forma que eu fiz para o hélio, agora eu vou colocar para o neônio, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó, o átomo do elemento químico neônio, e o número de prótons dele é igual a 10. Então, significa que o número de elétrons também é igual a 10. E eu vou fazer a distribuição eletrônica para ele. Então, como é que vai ficar a distribuição eletrônica dele? Vai ficar o quê? Ó, um S, né? Vai ficar o quê? 2 S e 2 P. Confere? Lembram disso? Aí eu vou passar os níveis de energia, tá? Vou passar aqui de uma outra cor, o amarelinho, né? Para ficar bonitinho aqui, ó.
Seriam os níveis de energia, o diagrama de Linus Pauling. E agora eu vou completar aqui com os elétrons. Olha, eu tenho 10 elétrons. Subnível S suporta no máximo 2. Então, eu vou colocar os 2 elétrons aqui. Só suporta 2 elétrons. Outro subnível S, só que agora na segunda camada. Também suporta quantos elétrons? 2. Eu vou colocar os 2 aqui. E agora o subnível P. O subnível P suporta quantos elétrons? Vocês se lembram disso? Estou falando como se vocês se lembrarem. 6, isso aí, 6 elétrons. A gente já tinha, né? 6 elétrons. Então, ótimo. Então, essa é a distribuição para o neônio, né? Então, aqui, no caso do hélio, só tem uma única camada. E a última camada e única do hélio, eu falo camada de valência. Lembra desse termo? Camada de valência. Uhum. No caso do neônio, a nossa camada de valência, qual seria o quê? A segunda camada é a nossa camada de valência para o átomo de neônio. Vamos colocar isso aqui a nível de orbital, igual nós fizemos para o hélio. Então, ó, subnível S tem quantos orbitais? Um orbital, certo? Tem quantos elétrons para a gente distribuir nesse orbital? Isso é no 4 2 ou elétrons. 2? 2. Esse é o número 2. Tá difícil de visualizar aí? Não. Então, 2. Subnível S só suporta 2. Certo? Então, eu tenho 2 elétrons para distribuir aqui, ó. Então, ó, um elétron com spin para cima e um elétron com spin o quê? Para baixo. Agora, no caso do subnível P, tem quantos elétrons para a gente distribuir? 6. 6. E ele tem quantos orbitais? Isso é fixo. Ele sempre tem a metade do máximo de elétrons que ele suporta, não é isso? Tem quantos orbitais no caso do subnível P? 4? Quantos, pessoal? 4? Ó, 3? eu só vou 3, né? Ó, nossa, isso é uma boa. subnível S. Opa, esse S meu tá feio, hein? Deixa eu apagar aqui com a minha borrachinha. Vou tentar fazer aqui para vocês recordarem, ó. Subnível S suporta no máximo 2 elétrons, certo? Subnível P, então P, gente, suporta no máximo 6 elétrons, certo? Subnível D, 10 elétrons. E subnível F, 14 elétrons. E posso ter mais subnível aqui, professora? G, H, I, J, K, L, N. Posso ou não? Acho que pode, né? Mas. Podemos, né? Nós mostramos a construção do diagrama para vocês, né? Usando aquela equaçãozinha assim, ó. Deixa eu só relembrar. Tem gente aí que está no sítio, hein? Curtindo a natureza, né? Ó, só para relembrar que nós usamos essa equação aqui, ó. 2 vezes n ao quadrado. E aí eu mostrei para vocês como é que foi construído o diagrama. Eu coloco no lugar do n aqui sempre o número da camada. Então, o n é relacionado com o número da camada. Então, como que funciona isso, professora? É assim, ó. A gente fez isso para vocês. Coloca aqui o número 1. 1 ao quadrado. 1. Ao quadrado. 1 vezes 2, 2. Significa que nessa camada, na primeira camada, eu tenho quantos elétrons? 2 elétrons. Por isso que eu tenho isso aqui, ó. 1s, 2. Coloca agora o número 2 aqui. Quanto que vai ficar? 2. 2 ao quadrado. 4. 4. 4 vezes 2. 8. Então, ó, na segunda camada, né, eu tenho essa situação aqui, ó. 2 S, 2 P. Com quantos elétrons? Sim, por favor, quem está aí? Pode falar. É porque eu não consigo visualizar você quando eu estou com a tela. Tem uma outra aluna pedindo para você aceitar a solicitação. Só um minuto, então. Até aí, tudo bem, pessoal? Tá claro isso aqui? Sim. Sim. Sim? Tá. Então, vamos lá.
Só um minutinho aqui, deixa eu entrar aqui para ver quem é. É a Sabrina? Aceitar todos. Isso. Retorno aqui. Peço de novo para não dar travar. Certo? Conseguiram visualizar a tela aí? Não travou, não? Tá ok a tela? Ok. Tá ok. Ok. Tá? Ó, a terceira camada. Só tô fazendo isso aqui para vocês recordarem. Isso aqui a gente já tinha feito na nossa primeira aula. Quer dizer, primeira não, na nossa segunda aula, mostrando a parte de ligações químicas. Mas vamos lá, vamos recordar isso aqui já que, senão a gente não pega no gancho, né? Como se diz. Terceira camada, vai ser o quê? 3. 3 ao quadrado, pessoal. 9. 9. 9 vezes 2, 18. Como é que vai ser então, professora? Vai ser isso aqui, ó. 3S, 3P, 3D, né? E como é que vai ser o número de elétrons? Assim eu estou preenchendo assim, porque a gente vai completar o diagrama. Mas quando eu vou preencher ele sem com o número de elétrons, que eu não sei onde vai parar, eu tenho que seguir os níveis de energia, igual eu fiz lá do neônio. Então, aqui é o quê? 2, aqui é o quê? 6, e aqui é o quê? 10. Certo? Agora, se eu vou agora para 4, quarta camada, como é que ia ser? 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32. É isso? Fé, tô bom hoje. Conta ainda? Então, a pandemia não acabou, não. 4S, aqui, 4P, confere, pessoal. 4D e 4F. Como é que vai ser aqui, professora Ana Carla? Ó, vai ser assim, ó. 2 com 6. Estou colocando sempre o máximo. Com 10, com 14. Deu quanto? 2 e 6, 8. Com 10, 18. 18 com 14? 32. 32. Foi o que nós fizemos a conta, não foi? Agora vamos para a quinta camada. Quinta camada, como é que vai ficar? Fala para mim, Gabriel, fala para mim quantos elétrons vai ter na quinta camada? Eu vou colocar o número 5 aqui, vai ser quanto? Sim. 32? Não. Não, 5 ao quadrado. 25. Esses dois. Quanto que vai dar? 50. 50. Ué, professor, tem alguma coisa errada, porque quando eu estudei, a quinta camada ia só até o F. Não, de fato... deixa eu só apagar aqui, porque senão fica ruim para a gente acertar depois. Deixa eu pular uma linha só. De fato, quando você estudou, foi isso? Ou não? Quando vocês estudaram, era assim, ó. 5 Era só até o F. até o F. E alguém falou para você que podia ir mais? Não me recordo. Não se recorda, Moisés, mas pode ir mais. Ela suporta quantos elétrons? Energeticamente falando, 50. Mas, por enquanto, dos 119 elementos químicos que nós temos na tabela periódica, a gente precisa só até o F. Mas pode ter o G, pode ter o H. Então, quando eu coloquei aqui para vocês, né? Aqui. O S, 2 elétrons. Isso aqui, pessoal, não caiu do céu, não. Né? Na verdade, isso tudo foi calculado, tá? E tem uma sequência lógica. O S é 2, o P é quanto? 6, o D é 10, o F é o quê? 14. Subiu de quanto em quanto, matematicamente falando? O G ia ser 18, então? G ia ser 18, né? FG, o H seria quanto? 22. 22 e assim por diante. Mas professor, por que é S, P, D, F? Por que você chama Gabriel? Foi estipulado nomenclaturas, né? Para reconhecimento. Então, chamou-se de subnível S, subnível P, subnível D, só que aí eles têm as suas características específicas, energeticamente falando, tá? Por isso que esse é 2 elétrons, esse é 6, esse é 10, esse é 14. Então, tem uma lógica, né, de matemática aqui que acompanha esse raciocínio, certo? Então,
E nós poderíamos ter, então, aqui, né, logicamente, o G, o H, até completar os 50. Né? Mas, por enquanto, não é necessário, por isso que a gente não utiliza. Tá bom? Então, aqui ainda a gente continua aqui, né, no caso do S2, sempre eu posso ter, o D pode ter, não vou falar do D, pode ter todos que não pode, né? Mas o P pode ter um máximo 6, mas posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, posso. E o F, 14. Né? Agora me ajuda aqui com a sexta camada. Como é que seria a sexta camada? Teria Fala lá para mim. 72? Isso, 72. Mas sabe quanto que a gente faz? Alguém se lembra quando se fazia diagrama de Linus Pauling? Até o D, né? Nessa camada. Até o D, né? Certo? E até o D. Por enquanto. Pode aumentar? Pode. Pode. Pode aumentar. Certo? E a sétima camada? Como é que ia ser a sétima camada aqui? Teria Quantos 98. pode? 98? Isso, mas hoje, 98. Mas Só até hoje, o quantos P. nós temos? Só até o P. Você sabe que quando eu estudei, quando eu fiz ensino médio, faz tanto tempo assim, não. São uns 30 anos. 30 eu estou sendo gentil, né? Porque eu terminei meu doutorado em 2004, então só o doutorado tem 16. Né? Então, eu estou sendo gentil 30 anos no ensino médio, mas tá bom. E aqui, né, nós temos aqui, ó, 2 e 6. Então, quando eu estudei, que não faz tanto tempo, não tinha o 7P, só tinha o 7S. Por quê? Certo? Porque era 109 elementos químicos na tabela periódica, e não 119, como nós temos hoje. Tá. Sim. Certo? Então, conforme... Então, aqui pode aumentar? Pode. Né? Então, a quinta camada eu posso aumentar, a sexta também, a sétima também, e eu também posso aumentar aqui, ó. Certo? Então, isso aqui não é algo consolidado, simplesmente acabou. Não, ele vai sofrer alterações dependendo do quê? Das necessidades dos elementos que forem sendo descobertos, dos átomos dos elementos químicos que forem sendo descobertos ou sintetizados em laboratório, né? Porque nós temos os de origem natural e nós temos os de origem o quê? Artificial, que são sintetizados em laboratório. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, ó, aqui nós pegamos aqui, ó, né, lembrando que a distribuição, vamos ver se eu vou conseguir fazer nessa lousa aqui, na lousa, não, aqui não vai dar certo de jeito nenhum, né, Carla? Aí já estragou o desenho. Vamos ver aqui. Que lá na lousa eu faço bonitinho, né? Agora nessa aqui, a gente está treinando. Certo? E a gente segue esses níveis para preencher o diagrama. Certo? Lembraram disso aí, pessoal? Tá claro? Está sim. Alguém tem dúvida? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso aqui? Isso aqui é lá que vocês estudaram lá no ensino fundamental, depois foram para o ensino médio, o professor de ensino médio apresentou de novo para vocês. Não sei se apresentou dessa forma aqui na construção, né? Mas é isso aí, tá bom? Então, ó, voltando ao que a gente estava discutindo aqui, vamos pelo menos terminar esse conteúdo aqui que a gente começou a discussão. Então, ó, o subnível P, né, ele tem aí os 6 elétrons dele. Esse aqui é o primeiro elétron. Essa aqui é uma forma didática de representar. Isso, na verdade, não existe. Né? É uma forma didática de representarmos. É aquela região de maior probabilidade de encontrar o elétron, tá bom? Então, eu tenho 6 elétrons para eu distribuir aqui a nível de orbital. O primeiro elétron, ele entra com spin para cima ou para baixo? Para cima? Tanto faz. Se eu colocar o primeiro elétron com spin para baixo, aí sim, o outro elétron energeticamente também vai preferir entrar no orbital que está vazio com spin para baixo, e o outro também vai entrar no orbital com spin
para baixo. Agora, esses orbitais aqui, eu falo que eles são orbitais semi-preenchidos, certo? Ele ainda suporta o quê? Um outro elétron, só que o contrário a ele, porque elétron com elétron são cargas o quê? Iguais. Mas se eu tenho um campo, né, esse spin, na verdade, é exatamente mostrar o sentido de orientação do elétron, né, campos magnéticos contrários. Então, se um está orientando num sentido, o outro vai orientar em outro. Isso gera uma certa atração. Por isso que o orbital só suporta no máximo 2 elétrons. Se entrar um terceiro elétron aqui, ou ele vai estar com a orientação para cima ou para baixo. E aí, consequentemente, vai ter repulsão. Então, não vai conseguir. E aí, como o nosso colega falou, é nobres, porque tem o quê? Menor energia. Então, os átomos procuram se organizar, né, dentro das suas configurações eletrônicas com menor gasto energético, como tudo na vida. Então, agora, esse aqui, pessoal, vai entrar com spin para cima, spin para cima, spin para cima. Tá pronto aqui. Tá fechado aqui o nosso orbital. Lembram disso? Então, vamos voltar aqui. O que a gente estava discutindo? Gases nobres, hélio, neônio, argônio, plutônio, xenônio e radônio. Nós comentamos que eles são gases, a temperatura ambiente, e são nobres. E alguém falou porque são estáveis. E aí eu vou falar uma frase que vocês estudaram lá no ensino médio. Só que eu não vou falar ela não para vocês. Só vou repetir o que vocês já ouviram. Normalmente comentam assim. Gases nobres têm 8 elétrons na camada de valência, regra do octeto, por isso são estáveis, com exceção do átomo do elemento químico hélio, que apresenta 2 elétrons na camada de valência. Vocês já ouviram essa frase, pessoal? Sim. Já. Sim, né? Vocês viram como a memória é boa, né? Lembram sim, né? Vocês concordam com ela ou vocês discordam dela? Concorda? Concorda? Então, eu discordo, eu não concordo. Olha aqui o hélio, né? Tem 2, aí fala que é uma exceção. Na verdade, não existe exceção, né, pessoal? Que o hélio tem 2, mas é estável. No caso do neônio, tem 8, na segunda camada. Se você for para o argônio, distribuir o argônio, ele vai ter 8, essa mesma configuração, só que não vai ser na segunda camada, vai ser em qual camada? Na terceira camada. Se você for para o criptônio, ele também vai ter 8, dessa configuração aqui, só que vai ser na quarta camada. Se você for para o xenônio, né, já vai ser 8 na quinta camada, e o radônio vai ser o quê? 8 na sexta camada, certo? Professor, então, todos têm 8, e o hélio tem 2, são estáveis porque tem 8 elétrons na última camada. Tudo bem, eles têm 8 elétrons na última camada. E isso é que dá estabilidade para eles? O que vocês diriam para mim? Vou pedir, cadê o meu amigo Gabriel? Gabriel, lê esse que está dentro do quadradinho aqui para nós. É necessário grande quantidade de energia. É necessário grande quantidade de energia para desemparelhar elétrons, romper nível completamente preenchido e promover o elétron para outro nível. Certo. Então, esse orbital aqui, ele está com os elétrons emparelhado ou desemparelhado? Emparelhado? O que vocês acham? Emparelhado. Então quando eu estou com o meu orbital emparelhado, para eu desemparelhar, ou seja, retirar um elétron daqui, eu vou precisar de grande o quê? Quantidade de energia. Certo? Então, isso recorre naquela situação. E isso faz com que, se eu preciso de grande quantidade de energia, eu estou caminhando no sentido de maior energia ou menor energia? Maior energia. Isso é viável? Não. Não, isso não é viável, certo? Então, por isso que nós falamos que os gases nobres, né, de uma forma geral, eles são o quê? Estáveis. Por quê? Porque o orbital dele está com os elétrons o quê? Emparelhado. Então, não é necessário, né, de primeiro momento,
sair esses elétrons. Ok? Tudo bem até aí? Mas, professora, então significa que os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, não fazem ligação química? Vocês fizeram Enem em 2019, foi isso? Foi. Eu fui. E no Enem, então, quem fez Enem em 2019, confere comigo uma coisa. Tinha uma questão dessa no Enem, na prova de Química, dizia assim, ó, que criptônio, né, xenônio, radônio, fazem ligações químicas. Então, ó, tinha aqui, ó, deixa eu só pegar aqui um negocinho aqui, ó. Abaixo dessa linha aqui, né? Esses três caras aqui, eles já fazem ligações químicas. Então, criptônio, xenônio e radônio. Olha aqui de baixo, ó. Xenônio ligado com flúor, né? Com 2 átomos de flúor, com 4 átomos de flúor, com 6 átomos de flúor, com 3 átomos de oxigênio. Ou criptônio também, ligado com quem? Com 2 flúor, certo? Os únicos que ainda não se conhece formação de moléculas de compostos é o quê? Argônio, neônio e hélio. Por quê? Uai, professor, então furou tudo que eu estudei. Mas eu caí no Enem. Vocês aceitaram essa questão ou não? Bem capaz de eu ter errado. Bem capaz de ser errado. Eu Você não se lembra dela? Você lembra dela? Ela ficou registrada assim na sua memória, não? Não, não lembro não. Não, né? Pois é, ela tinha essa questão lá. Porque você não foi aluno meu do ensino médio, porque senão eu teria falado isso para vocês. Tá? Mas, então, pessoal, forma ligação química, sim. Se necessário. Ah, mas ele não está estável, professora? Tá, ele está estável. Né? Vou ter que desemparelhar os elétrons da camada de valência? Vou ter que fazer, dependendo das necessidades, sim. Né? Mas isso existe, né, na verdade, ligações iônica, ligação covalente e ligação metálica. A ligação covalente, ela tem duas nomenclaturas, ou duas origens, vamos dizer assim, né? Ela vem de 2 pontos, porque é uma ligação covalente, vocês já estudaram isso, isso que eu estou falando, é um par de elétrons, branco, amarelo aqui não puxou não. Ei, deixa eu só pegar aqui, que eu não estou com a pontinha, eu me esqueço. Ó, é um par de elétrons. Uma ligação é um par de elétrons. Né? 2 elétrons. Que é exatamente isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Certo? É um elétron. Né? Agora, esse par de elétrons, para formar a ligação, didaticamente, a gente representa. E agora, pessoal, eu vou falar, eu estou sofrendo aqui para aprender a trabalhar com esse negócio. Mas a gente. É tarde para a gente aprender, né? Vocês que são da engenharia, vocês já são expert nessas coisas de tecnologia. Vocês já nasceram com a tecnologia, não foi? Olha aqui, um par de elétrons. Ó, isso aqui, ó. Didaticamente, a gente representa por esse tracinho, que é, na verdade, par de elétrons, que é isso aqui, ó. Um elétron para cima e um elétron para baixo. É isso aqui. Tudo isso aqui são sinônimos dentro da química. Certo? Então, são as formas de representar essa ligação. Isso aqui é uma ligação, né? Se for entre 2 átomos ou átomos do mesmo elemento químico, isso aqui é a mesma coisa, e isso aqui também. Então, mas a ligação covalente, só vou dar uma relembrada, mas a gente vai comentar isso aqui com mais detalhes. Ela pode ser um elétron de um átomo com um elétron de outro átomo, ou pode ser 2 elétrons de um átomo e o outro entra com nada. É aquela situação, né? Onde você entra com tudo. Ah, vamos montar uma sociedade. Vamos. O que você vai fazer? Qual é o dinheiro? Não, eu não tenho dinheiro. Você entra com dinheiro. É mais ou menos essa sociedade. A gente vai comentar ela mais para frente também, tá? Então, é possível fazer essa ligação? Esses átomos aqui fazem essa ligação. Eles entram com tudo e alguém entra com nada, por exemplo, tá? Mas, professora, vou te fazer uma pergunta. Por que o criptônio, o xenônio e o radônio conseguem fazer isso e o argônio, o neônio e o hélio não se conhece composto com eles? Por quê? Como que você explicaria isso?
Entenderam a minha pergunta? Hein, pessoal? Eu entendi, só que eu não sei responder, não. Não? Eu gosto desse, é o Gabriel ou é o Mauro que falou? Gabriel. Gabriel, você é despachado. Entendi, mas não sei responder, não. E você, Mauro? Tem mais gente aí, eu tô chamando os dois porque quando eu estava lá no Teams, que eu consigo visualizar o nome, eu só estava os dois, né? Agora eu já não estou lá, então não consigo visualizar. Já eu já Aham, volto lá e vou saber quem tá. Hein, Mauro? aham, E A aí, claro. senhora você sabe poderia repetir explicar? a pergunta? Sim, vou fazer a pergunta novamente. Ó, já que todos estão na condição de estabilidade, ou seja, orbitais emparelhados, por que o criptônio, o xenônio e o radônio são capazes de fazer ligações e ainda o argônio, o neônio e o hélio ainda não foram possíveis? Pode ser possível, professora? Ainda pode, mas por enquanto não fizeram nem o argônio, nem o neônio e nem o hélio. Por quê? Seria que a energia de ligação da última camada é menor? Olha, está relacionado com isso aqui. Isso aqui, ó, esse EI chama-se energia de ionização. O que é energia de ionização, pessoal? Isso aqui é o raio, né? Em picômetro, né? Milimicro, nanopico, 10 a menos 12 do metro, É a certo? Olha que energia raio. para retirar um elétron? Exatamente, energia mínima necessária para eu retirar o elétron da última camada, no caso é a primeira energia de ionização, que eu tenho a segunda, eu tenho a terceira, eu tenho a quarta, né? De um átomo no seu estado gasoso, um átomo de um determinado elemento químico no seu estado gasoso. Então, ó, olha os raios aqui, ó. O raio do hélio é quanto? 99, né? PM. Do neônio, 160, do argônio, 192, do criptônio, 197, do xenônio, 217. O que aconteceu de cima para baixo com relação ao nosso raio? Aumentou? Ele aumentou, ó, de cima para baixo, ele aumentou, certo? E o que aconteceu com a nossa energia de ionização? 2370, 2080, 1520, 1350, 1170 e 1040. O que aconteceu com ela de cima para baixo? Diminuiu. 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 Então, de baixo para cima, ela aumenta. Certo? Por quê? Porque quanto Por mais causa do menor o raio. raio, Maior o raio. mais vai precisar de energia para poder tirar o elétron. Ou seja, aquela atração, né? Ó, do hélio aqui, ó, só tem uma camada. Então, esses elétrons aqui estão muito próximos daquela questão do núcleo. Lembra do modelo atômico lá de Rutherford? Né? Que foi uma das falhas, inclusive, do modelo atômico dele. Tentar fazer uma bolinha, que bolinha para mim é meio complicado, mas a gente tenta fazer. É o quê? Eu tenho dois prótons aqui, não era duas partículas positivas? Né, ó. Positivo, positivo. Lógico que tem os nêutrons aí, né? Dois nêutrons, senão não tem condição, né? E aí eu tenho aqui as partículas do quê? Negativas. Em qual camada? Na única camada. Olha os dois elétrons aqui. Tá aqui, não tá? Os dois elétrons aqui, ó. Elétron, elétron. Olha a atração entre carga positiva e carga negativa. Extremamente alta. Por quê? Porque o raio aqui é pequenininho. Olha lá, 99. Bem próximo, certo? Agora, no caso já do neônio, já tem quantas camadas? 2. Então, aumentou o raio. No caso do argônio, 3. Aumentou o raio. Criptônio, 4. Xenônio, 5. Certo? Então, conforme eu aumento o raio, eu vou diminuindo, na verdade, a questão da energia para retirada do elétron. Se eu vou diminuindo essa atração núcleo-elétron, fica mais fácil desse elemento ligar com outro, não fica? Mexer na eletrosfera dele. Por isso que o criptônio, o xenônio e o radônio são possíveis formar compostos. O argônio, o neônio, o hélio é mais difícil.
Falar assim, é impossível, professor? Não, não é impossível. Mas, por enquanto, o gasto energético fica desnecessário, quer dizer, não é viável. Por isso, não se conhece nenhum composto. Tá claro isso aqui, pessoal? Compreendemos esse raciocínio ou não? Tá Sim. claro. Sim? Tá. Só vou fechar mais um detalhe aqui e aí a gente já encerra. Então, ó, como a gente tinha falado dos tipos de ligações, iônica, covalente e metálica, né, essas as ligações primárias, e os tipos de ligações secundárias, que as forças físicas, que nós vamos discutir mais para frente. E aí nós vamos começar, né, aqui eu deixei aqui, e a gente ia começar, na verdade, hoje, mas então a gente vai fazer isso na segunda-feira, ligação iônica. Né? O que seria isso, né? Então, ó, os átomos podem adquirir uma configuração estável por 3 maneiras: perdendo, recebendo ou compartilhando, certo? E aí, isso está relacionado com o quê? Com esse emparelhamento, né? Onde eu vou ter o quê? Uma menor energia e uma maior estabilidade. Pessoal, até aqui, está claro para vocês ou alguma dúvida? Sim. Alguém tem alguma reclamação? Ah, professor, não entendi os comentários que você fez aqui com relação a ligações. Tá claro? Na segunda, a gente prossegue com a parte de ligações iônica covalente metálica, tá? Vamos ver se a gente consegue fechar isso. Nosso horário da segunda-feira, todo mundo tá ciente do horário da segunda-feira? Sim. Agora sim eu consigo visualizar vocês. Deixa eu ver quantos alunos eu tenho em sala. Temos 6 alunos. Tá ok? Bom, pessoal, no primeiro dia eu expliquei, mas tinha algumas coisas que eu ainda não estava fazendo, que foi o dia 31 de agosto. A partir eu conhecendo também um pouco mais da plataforma, então, a partir dessa plataforma, eu baixo a lista de presença, e a lista de presença eu disponibilizo ela lá na plataforma, no Moodle para vocês. Então, vou abrir um tópico lá, lista de frequência das aulas realizadas no Teams, certo? Além disso, essa aula nossa, ela está sendo gravada. Então, vai abrir também uma aba lá, assim, ó, a gravações das aulas realizadas no Teams. E aí tem a data daquele dia e o horário. Então, todas as nossas aulas vão serem gravadas. Ah, professora, por quê? Pode ser um aluno tenha problema com relação à internet dele, enfim, ele pode depois assistir a aula. Né? Como hoje, vocês esqueceram da aula. Tudo bem que a aula foi... A gente diminuiu um pouco a carga horária aí, mas quem não assistiu hoje, por exemplo, pode depois assistir o que a gente comentou aqui. Certo? E é um registro de vocês também. Então, tem lista de presença e ainda a questão das aulas gravadas, onde aparece também o nome de vocês. Ok? Tá claro isso? Alguém tem alguma dúvida, alguma observação? A chamada já faz automática ou a gente tem que ir lá no Moodle marcar? Automático. Ó, aqui, ó. Vou fazer agora, ó. Mais opções, está visualizando a minha tela? Aham. Baixar lista de presença. Acabei de fazer a chamada. Dentro da chamada vai estar aqui, ó. Lá no Excel, ela já salva no Excel para mim e eu jogo lá no Moodle para você. Indica qual é o horário que você entrou na sala e se você sair antes de eu encerrar, né? Também o horário que você saiu da sala. Sim. Certo? Então, você acompanha a chamada. E aí, logicamente, eu vou transferir isso para o Key acadêmico. Tá? Então, ó, eu agora vou parar a nossa gravação. Ou tem mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar antes de eu parar a gravação? Acho que não. Não? Tá ok? Professora, então, ó, eu vou... Sim, pode falar. É só uma dúvida a respeito da aula passada. Ela valeu presença também? Ou não? Na aula passada, eu chamei 1 a 1, mas teve muitos problemas ainda, né? Então, eu acabei não baixando essa lista. Agora, a partir de hoje, a gente já tá valendo presença. Tá? Então, era a primeira aula, enfim. Agora, quem é aqui está registrado. Quem esteve aqui são só 6 alunos, né? Então, ó, eu vou parar a gravação. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Sim, Gabriel, pode falar. Não, quero não. Não? Então, ó, parei a gravação.